Tudo bem, falamos da lição número 3, a parte de terça-feira, aceitando ou rejeitando a palavra. Apesar das muitas evidências históricas e bíblicas a respeito de Jesus Cristo, muitos o rejeitaram no tempo em que ele veio. E dessa forma, acabaram perdendo a oportunidade maravilhosa de se relacionarem com o pão da vida. De acordo com a Bíblia, negar Jesus pode representar um prejuízo muito grande. O Senhor Jesus disse de forma muito clara: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei essa pessoa diante de meu Pai que está no céu. Ou seja, a pessoa vai ficar sem nenhuma avaliação. A pessoa vai ficar sem nenhuma representação diante de Deus. Porque o ser humano diante de Deus não tem nenhuma condição de sozinho se defender. Nos Estados Unidos houve um rapaz que cometeu um crime e o Estado mandou um advogado para defendê-lo. Disse: eu não preciso, eu mesmo vou me defender. Eu tenho conhecimento jurídico. Ele pegou alguns livros de jurisprudência e começou a ler para tentar se defender. E no dia do julgamento, ele expôs todo o seu fato e com uma boa oratória, ele tentou justificar que ele não havia cometido crime nenhum. Mas desconhecia uma grande parte da jurisprudência e o promotor não poupou esforços e acabou mostrando que ele era culpado e ele foi condenado. Tudo porque ele não aceitou ser representado por um advogado. Jesus é o nosso grande advogado diante do Pai. E ele disse: se a pessoa me rejeitar, eu sou obrigado a rejeitar essa pessoa quando estiver diante do meu Pai. Por isso que, quando Jesus veio à Terra, a maneira de pensar e as práticas religiosas dos judeus estavam muito distantes daquilo que Deus havia inspirado os profetas a escreverem. Eles estavam, assim, envolvidos em muitas tradições. Como o povo havia ficado muito tempo no exílio babilônico, assírio, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, resolveram criar regras para que as pessoas servissem a Deus de maneira assim bem orientada, para que nunca mais houvesse assim uma forma de castigo por idolatria. E eles criaram regras que acabaram aprisionando o povo naquelas regras. Jesus Cristo mostrou que eles estavam completamente errados e eles então rejeitaram Jesus, porque diziam: esse homem, ele é pecador porque ele transgride o sábado, curando no sábado. Somente curas emergenciais eram permitidas. Tipo assim, uma pessoa endemoniada caiu, aí então alguém que tinha assim autoridade espiritual expulsava o demônio, isso era permitido. Ou uma pessoa, por exemplo, caía num buraco ou se machucava muito, então era permitido fazer um atendimento emergencial. Mas curar um cego de nascença, curar um paralítico, curar um leproso, não, isso não era permitido. Então, essas regras ofendiam Jesus Cristo. Por isso ele foi rejeitado. E a pergunta número 3 diz assim: como João descreve a forma como as pessoas reagiram à presença de Jesus? João capítulo 1, verso 9 em diante, diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Essa luz estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, aceitar Jesus é ser transformado em filho de Deus. Então a pergunta é: como João descreve a forma como as pessoas reagiram à presença de Cristo no mundo? João mostra que Jesus veio ao mundo e os seres humanos o rejeitaram, mas muitos o aceitaram. E para esses, houve então o poder de Deus transformando-os de criaturas em filhos de Deus. João fala da divindade de Jesus e ele então expõe de forma real, ou seja, como o mundo secularizado rejeitou Jesus e como rejeita Jesus ainda hoje. Muitos dos que se acham em trevas e não têm condições nenhuma de sair, acabam rejeitando o Senhor Jesus Cristo por conta própria, porque são escravos do inimigo, não conseguem sair daquela situação, daquela condição. Enquanto outros escolhem ficar nas trevas por vontade própria, muitos outros estão aceitando Jesus e saindo da escuridão. E com isso, Jesus consegue transformar essa vida para que se comunique com o Espírito Santo.
colocando assim toda uma vida em unidade com o Espírito Santo. Aqueles que rejeitam Jesus ficam escravos do inimigo, não têm mais condições de assim retornar. Jesus Cristo até falou, se uma pessoa tem um espírito imundo e esse espírito é expulso e a pessoa não coloca Deus na vida, o espírito volta e achando a casa vazia, ou seja, o templo do Espírito Santo está vazio, o espírito imundo entra na pessoa e o seu estado se torna 7 vezes pior do que o anterior. Então rejeitar Jesus é sinal de uma desgraça certa na vida espiritual. Há uma história de que no século XVIII havia muitos homens que saíam assim para procurar ouro e pedras preciosas. Havia um boato de que no centro do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso, se encontrava ouro e pedras preciosas. Daí então, quando você estuda a história do Brasil, você vê um capítulo chamado Entradas e Bandeiras. Entradas era um grupo de homens e bandeiras que saíam com um estandarte e iam em grupo para determinada região para procurar ouro. E esse fazendeiro, assim, de que se tem assim, a história dele, ele saiu para procurar ouro junto com um grupo muito grande de outras pessoas. Ele ficou 5 anos fora. Não havia correio no século XVIII. Não havia correio como existe hoje. Não havia forma de comunicar. Ele ficou 5 anos fora. Ele conseguiu ajuntar uma boa fortuna em ouro e pedras preciosas e voltou para sua fazenda de madrugada. Quando ele chegou perto da fazenda, os cães deram o alarme. Alguém estranho se aproximava. E então os cães começaram a latir. Ele então resolveu entrar na fazenda por uma entrada que só ele conhecia. Mas os cães não pararam de latir e aumentaram assim o volume, o ruído dos latidos. Os filhos acordaram, os empregados acordaram e descobriram que havia uma pessoa entrando sorrateiramente na fazenda. Eles pegaram pedaços de pau e deram uma surra naquele homem. Ele gritava, dizia que era o dono da fazenda. E então os empregados não acreditavam e surraram o homem até quase matá-lo. Por pouco matam o fazendeiro. O dia amanheceu, lá estava o homem caído, ferido. Aí então descobriram para espanto que se tratava do próprio dono da fazenda. Veio para os que eram seus e os seus não o conheceram. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, na página 54, como os homens trataram Cristo quando ele veio. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Assim é agora, e essa história repetir-se-á. E repetir-se-á outra vez antes do segundo advento de Cristo. Ellen White então está advertindo como as pessoas rejeitaram Jesus no tempo dele, vão rejeitar agora no tempo do fim. E vão fazer atrocidades em nome de Deus para dizer que estão fazendo a vontade divina. Como a história mostra, os conceitos errados, a pressão da comunidade ou a perseguição vão impedir muitos de exercer a fé em Jesus. Como houve nos dias passados, vai acontecer outra vez. As pessoas vão rejeitar Jesus. E aqueles que o rejeitarem não terão condições de ter salvação. Jesus Cristo diz, aquele que me abandonar, eu infelizmente terei que rejeitar. Mas aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Muitos críticos modernos, eles afirmam que não é possível crer em Jesus, nem na vida de Cristo, porque tudo aquilo é um mito. Alguns dizem, Jesus foi um revolucionário, ele era um mágico, ele fazia mágicas e iludia o povo. E muitos colocam Jesus no patamar dos ilusionistas. Mas aqueles que aceitam Jesus são abençoados, têm paz na vida, têm libertação do medo, da superstição e do erro. Deus nos abençoe. Possamos aceitar Jesus como nosso grande Salvador, porque Ele transforma a nossa vida, coloca paz em nosso coração e nos dá uma promessa de vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.